paz do Senhor, igreja. Boa noite. É pelas misericórdias e graça de Deus que eu estou aqui hoje, viu, meus irmãos? Quero agradecer a Deus e a liderança da igreja pela oportunidade de ter confiado essa grande missão, né, que é ser usado por Deus, que é falar com a menina dos olhos de Deus. Então, Deus já tem falado com nós através dos louvor, vaso do oleiro, confirmação de Deus a mensagem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem falado com nós, com a igreja. E vamos ler aqui a palavra de Deus, começar com a palavra de Deus. E lá em 2 Reis, capítulo 22. Segundo a Reis, capítulo 22. Amém, meus irmãos? Do versículo 1 até o 13, que diz assim: o rei Josias, rei de Judá. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E no nome da sua mãe era Gedida, a filha de Adaías, de Boscate. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, e seu pai, e não se desviou para a direita nem para a esquerda. E sucedeu no 18º ano do rei Josias, que o rei enviou Safã, o filho de Azalias, filho de Mesulão, o escriba, à casa do Senhor, dizendo: sobe até Ilquias, o sumo sacerdote, para que ele possa completar a prata que é trazida à casa do Senhor, a qual os guardadores da porta reuniram do povo, e que eles a entreguem na mão dos executores da obra, que têm a supervisão da casa do Senhor, e que estes a dê aos executores da obra, a qual está na casa do Senhor, para restaurarem as fendas da casa, aos carpinteiros e construtores e pedreiros, e para comprar madeiras e pedra talhada, para repararem a casa. Todavia não havia qualquer ajuste feito com eles acerca do dinheiro que era entregue à sua mão, porque eles agiam com fidelidade. E Ilquias, o sumo sacerdote, disse a Safã, o escriba: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. E Safã, o escriba, voltou ao rei e trouxe novamente ao rei a palavra, e disse: os teus servos recolheram o dinheiro que foi achado na casa, e o entregaram na mão daqueles aqueles que executam a obra, que têm a supervisão da casa do Senhor. E Safã, o escriba, apresentou ao rei, dizendo: Ilquias, o sumo sacerdote, entregou-me um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, quando o rei havia ouvido as palavras do livro da lei, que ele rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, e o filho de Safã, e Aquibó, o filho de Micaías, e Safã, o escriba,
e aí Asaías, um servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro, que está achado, porque grande é a ira do Senhor que está acesa contra nós, porque os nossos pais não atentaram às palavras deste livro, para fazer segundo tudo aquilo que está escrito a nosso respeito. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Eu não sei a igreja, mas só de ler essa palavra de Deus aqui, meu coração já queima da presença de Deus. Porque aqui nesse episódio aqui, era uma época que o povo tinha abandonado as coisas de Deus. Você vai ver aqui na palavra de Deus que o livro foi achado depois de uma reforma que Josias tinha mandado fazer no templo, na casa de Deus. E por que foi achado? Foi achado porque estava perdido. E qual é esse livro? Esse livro é o mesmo livro do pacto que Deus fez com o povo de Deus na época de Moisés, no deserto. Aí voltando desde o início, onde Deus tinha prometido a Abraão, que através dele, Deus pediu a Abraão que ele saísse da sua terra, da sua parentela, que ele ia mostrar uma terra onde ele daria a ele e aos seus descendentes. E Abraão saiu da terra, porque Deus estava pedindo ele para sair daquele lugar. Porque os parentes de Abraão adoravam outros deuses. Os parentes de Abraão não adoravam a Deus verdadeiro, adoravam outros deuses, outras coisas, estátua, estrela, sei lá, um monte de coisa. Então Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, e foi guiado por Deus. Aí veio o filho da promessa, aí veio Jacó, veio José. José foi muito usado lá no Egito, onde Deus usou ele para salvar até mesmo a raça da humanidade, né? Por causa daqueles 7 anos de seca. E Deus usou ele grandemente. E o povo, os descendentes de Abraão, viveu ali no Egito durante 400 anos. Mas só que Deus tinha prometido ele uma terra, aos seus descendentes uma terra. E foi onde que Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. E quando Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito, e fez a travessia do Mar Vermelho, e chegou lá do outro lado, e quando Moisés estava consultando a Deus, e Deus deu a ele os mandamentos, e quando ele desceu do monte, e viu que o povo dele já tinha feito um bezerro de ouro, já estava adorando outras coisas a não ser Deus. Deus tinha falado para Moisés: Seu Moisés, vamos acabar com esse povo aqui no deserto. É difícil essa palavra, mas se você for ler a Bíblia, for ler a história, é a pura verdade. Mas só que Moisés tinha um amor tão grande pelo aquele povo. Moisés virou para Deus e falou assim: Senhor Deus, eu não vou tirar esse povo do Egito para morrer aqui no deserto. Mas só que Deus já tinha falado: Ô Moisés, vamos acabar com esse povo aqui, porque esse povo não tem jeito não. Mas só que Moisés tinha um amor tão grande, Moisés falou assim: se for para acabar com ele aqui, é melhor que o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Mas só que Deus já tinha enxergado o amanhã, com a sua onipotência, onipresença, onisciência. Mas só que Moisés decidiu lutar pelo povo, guiar o povo ali no deserto, e foi durante 40 anos, como os irmãos já conhecem essa história. E depois de muita desobediência, nem Moisés pôde entrar na terra prometida, por causa que Deus já tinha avisado ele que o povo era difícil de ouvir ele, de ouvir a palavra dele.
E, e aí Moisés não pôde entrar, aí veio Josué, que é onde você vai ouvir essa palavra, que eu e minha casa servirão ao Senhor, porque o povo já estava desviando da palavra de Deus. Só que Josué decidiu servir a Deus, não quis ir para a direita nem para a esquerda. Vou servir ao Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E aí Deus foi, ao longo da história, Deus foi usando tanto Josué para alcançar a terra prometida. E antes de alcançar a terra prometida, Deus ordenou que matasse todos os povos. Toma água aqui que a boca seca toda hora, irmão. Deus ordenou que varresse a terra varresse o povo daquela terra, da terra prometida. Mas você vai me perguntar, mas Joaquim, por que Deus é esse que mata os outros? Que manda exterminar? Porque Deus sabia que o povo era duro de coração. O povo tinha outras religiões, adorava outros deuses e não ia querer saber de Deus. Por isso que Deus pediu o povo dele para exterminar uma que era para conquistar a terra também. E aí foi ao longo dos anos, conquistou a terra, venceu as batalhas, Deus deu vitória com seu braço forte. Usou muitas vezes Samuel, os juízes, os profetas. Aí foi passando, começou nos reis, até chegar em Josias. Aí já passou na média de 600 a 700 anos, mais ou menos. Muito tempo, muito século. E quando chegou na época de Josias, Josias achou esse livro na casa de Deus. Ele leu a palavra de Deus. Por isso que é importante a palavra de Deus para nós hoje. Porque tudo na sociedade que é certo, que é reto, que é correto, é tirado da Bíblia. Porque se não fosse a palavra de Deus, nós era pior do que animais. Não ia ter nenhum direcionamento de vida. Por isso que Deus entregou a Moisés os mandamentos, as leis, para ser seguida. Porque se não tiver um direcionamento, nós nos perdemos. Nós nos matamos. Por isso que a palavra de Deus é a base, a nossa base. E quando Josias quando Ilquias, o sumo sacerdote, leu a palavra de Deus para o rei, Josias, ele tinha na média de 18 anos de idade. Ele assumiu o reinado com 8 anos. Porque o pai dele, os próprios servos do pai dele matou ele. E o povo matou aquele servo que tinha matado o pai dele e levantou Josias. E aos seus 18 anos, ele já tinha algo no seu coração. Por quê? Porque ele decidiu consertar a casa do Senhor. Ele decidiu tampar as brechas. E aqui já vai algumas lições para nossas vidas, irmãos. Em primeiro lugar, para você querer servir a Deus, primeiro você tem que saber do certo e do errado. E procurar preencher as brechas. Por quê? Teve uma vez na minha vida eu estava pedindo a Deus, Deus me enche, me enche, me enche, me enche. Aí de tanto eu pedir, Deus foi e falou comigo, você me pede tanto para te encher, mas o vaso está rachado. É igual você encher um vaso, né? Hoje o louvor falou do vaso, do oleiro hoje. Você encher um vaso, encher esse vidro aqui de álcool aqui, se ele tiver furado no fundo aqui, vai parar a água dentro dele? Da mesma forma é a nossa vida. Nós quer ser cheio de Deus, quer transbordar, mas se tiver rachado, se tiver furado, você não vai conseguir transbordar. Você não vai conseguir guardar Deus no seu coração. Porque nós servimos Deus santo. E Ele não mistura com o pecado. Ele é santidade. Um dos seus atributos é ser santo. Então Ele não mistura com o pecado. Então a primeira coisa que Josias fez foi pedir para reparar a casa do Senhor. E aí vai dizer a palavra que não havia prestação de conta naquela época, na época de Josias. Porque
o povo era fiel. Na época de Josias, Deus já estava fazendo uma obra ali no meio deles, que o povo era fiel, pegava a prata e o ouro e guardava e usava para o templo do Senhor. E aqui há outro ensinamento, fidelidade. Se nós servimos um Deus fiel e nós queremos a fidelidade dele, e ele vai nos dar ela, nós também temos que ser fiel. Não adianta eu só querer a fidelidade dele e não ser fiel com ele. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Aí Josias leu o livro, ouviu as palavras do livro da lei e fez uma comparação com seus pais, com seu pai, com seu avô, e viu que os seus pais não tinham cumprido, não tinham atentado para o livro da lei. Porque se for olhar a história de Manassés, o avô dele, e Amon, eles adoravam outros deuses. Eles faziam tudo quanto é tipo de abominação diante de Deus. Eles sacrificavam até seus filhos no fogo para outros deuses. E levantavam altares para Deus, não sei lá o que é o nome dele. Toda parte de Israel, toda a parte de Judá, na casa de Deus, eles levaram estátua. Eles levaram o quê? Eles começaram a adorar as estrelas no templo de Deus. A lua, o sol, adorar tudo quanto há. E a Deus nada. E o livro estava perdido na casa de Deus. Aí Josias fez aquela comparação do livro da lei e o que ele estava vivendo naquele exato momento. Aí o que Josias fez? Ele rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento. Joelhou, prostrou diante de Deus, se humilhou e pediu misericórdia, diante de Deus. Porque ele viu que a ira do Senhor estava sobre o povo de Deus. Porque Deus falou: se vocês atentarem para o que está escrito no livro da lei, eu atentarei para vós. Eu cumprirei as minhas promessas diante de vocês. Mas se vocês desviar, eu também não olharei para vocês. Então Josias notou isso aí e percebeu que o povo naquela época estava debaixo da ira do Senhor. E aí ele se preocupou e se humilhou diante de Deus e logo ele correu, pediu para o sumo sacerdote consultar o Senhor. Vai dizer a profetisa. Ele fez a reforma do templo, ele conheceu a lei do Senhor. Aí tem um ensinamento, como que nós vamos nos examinar se nós não examinarmos a Escritura, a palavra de Deus? Como que nós vamos conhecer o que está certo, o que está errado, se nós não pegar esse livro aqui para ler? Será que esse livro não está perdido também na nossa casa, na nossa vida? Será que nós estamos atentando para o que está escrito nessa lei? Porque é comum nós, irmãos, nós vamos ser acomodados. É comum nós deixar esse livro de lado, deixar lá só de enfeite lá na sala, lá aberto ainda, para ver se sai algum poder dele na nossa vida. É comum nós esquecer, achar que está tudo bem, se acomodar. É nosso, tipo assim, ser acomodado. Mas só que se nós preocupar por que nós estamos vivendo hoje em dia, o que a igreja tem enfrentado, está enfrentando e pode enfrentar no dia de amanhã, se nós parar um pouco para pensar, nós vamos ver que nós
nós precisamos e vamos precisar disso aqui demais, para nos examinar, para nos avaliar, para nós consertar o que está errado na nossa vida. Então, é jogar esse acomodismo de lado e ir para a palavra de Deus. Nós queremos um avivamento, mas só que nós não fazemos nada para alcançar esse avivamento. O avivamento, ele não vem, tipo assim, ele não vem sem nós buscar ele, sem nós correr atrás dele. Nós temos que ser intencional naquilo que queremos. Nós não podemos falar só de boca. Ô Senhor Deus, nos aviva, Deus, nos aviva. Aí Deus está lá em cima olhando para nós, pedindo para nos avivar, e a nossa Bíblia fechada em casa. É muito bom nós estar aqui reunidos, aprendendo a palavra de Deus. É louvável, né? A igreja está maravilhosa aqui, em plena quinta-feira, e cerrar nos dias de hoje. E parabéns para todos vocês. Nós estamos aqui buscando a Deus, adorando ao Senhor. E é certo isso, mas tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que isso, não tem que ser só aqui. Por quê? Porque o povo desviou naquela época? Porque deixava o livro de lado. Porque, um exemplo, Moisés buscou a Deus, entregou sua vida pelo povo e andou reto dos seus caminhos. Josué, da mesma forma, lutou, batalhou, venceu e não redou o pé. Ele e a casa dele serviu ao Senhor. Mas depois dele, meio que a intensidade vai acabando. Um exemplo, vamos supor que ele alcançou 100%, que é difícil para o ser humano. Vamos só supor que. Aí depois dele, se a próxima geração não vigiar, vai ser 50%, e olha lá. Aí a próxima geração daquela que alcançou 50% vai ser 25%, se não vigiar. Então nós temos que ser intensos naquilo que buscamos. E é isso aqui que nós temos que seguir esse passo a passo aqui. Josias viveu um avivamento na sua época. Ele consertou tudo. O que ele fez? Consertou a casa de Deus, observou a lei do Senhor, orou, se humilhou, buscou a Deus, e Deus não rejeita um coração contrito, arrependido, humilde, aquebrantado diante dele. Deus não rejeita. Então, quando ele se prostrou e adorou a Deus e pediu misericórdia, ele se humilhou diante de Deus, rasgou o seu coração, as suas vestes, em sinal de arrependimento, e chorou diante de Deus em oração. E nossa vida de oração? Como que está a nossa comunhão com Deus? Porque é Deus que vai diante de nós. É Deus que, quando nós ora, nós humilha, quebranta, lê a palavra de Deus, bate o joelho diante de Deus e busca Ele. Deus vai até nós, irmãos. Porque nós estamos vivendo no campo do inimigo, nesse mundo, o mundo jaz do maligno. Então nós não está no céu ainda, nós está aqui na terra. Então, para você alcançar algo da parte de Deus, o céu é tomado à força. Você tem que lutar para as coisas de Deus. Você tem que combater essa barreira do comodismo, essa barreira do conforto. Você tem que bater o seu joelho no chão e clamar a Deus e buscar a Deus. E Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender. Mas para Ele vir até nós temos que ir até Ele. E seguindo esse espaço aqui que Josias fez. Aquele povo na época estava debaixo da ira de Deus. Josias entendeu isso. Josias falou assim: ai de nós que estamos debaixo da ira de Deus, porque os nossos pais não atentaram para a lei do Senhor, para esse livro. E aqui vai uma lição também. Nós não temos que... Eu sei que muitos aqui
por exemplo, eu cresci num lar que não tinha esse hábito de ler a Bíblia, de levar para a igreja, de seguir a palavra de Deus. O meu pai, por exemplo, me ensinava a fazer o errado. Mas isso não pode ser uma desculpa para eu viver no erro. Então, isso não pode ser uma desculpa. A partir de quando eu conheço a palavra de Deus, conheço o certo ou errado, a decisão está nas minhas mãos de fazer o certo ou o errado. Por quê? Os pais de Josias viveu de forma errada. Os avós de Josias viveu de forma errada, mas ele não, ele decidiu viver o certo. E buscar a Deus, aí Josias vai dizer a palavra que Josias consultou a Deus sobre a situação. Consultou a Deus sobre a situação dele e do povo que se encontraram naquela situação. Aí Deus foi e falou assim, Deus, mais para frente, Deus vai usar a profetisa, vai dizer assim: ô Josias, esse povo de Israel, eu vou derramar a ira do Senhor sobre Jerusalém. A minha ira não vou deixar de derramar a ira minha sobre o povo de Israel, porque o povo afastou de Deus. Aqui vai outro atributo de Deus. Deus é um Deus justo. O que nós plantar hoje, nós vamos colher amanhã. Seja o bem ou seja o mal, seja o certo ou o errado. Amanhã nós vamos colher aquilo que nós plantamos hoje. Por causa de quê? Por causa da justiça de Deus, por causa da lei da semeadura. Aquilo que nós plantar, nós vamos colher. Não tem como eu plantar um fruto amargo e colher um fruto doce. Então Deus virou para Josias e falou assim: a minha ira não vai ser apartada em cima de Jerusalém e Judá, mas no seu tempo, Josias, por causa que você se humilhou e orou diante de mim e decidiu andar certo nos meus caminhos, enquanto você tiver vida, a minha ira não vai cair sobre vós, vai cair depois de você. Agora, quando você estiver reinando aqui em Judá, em Jerusalém, a minha ira não vai cair. Por quê? Porque Josias decidiu andar certo. Josias decidiu buscar a Deus. Por isso que Deus livrou o povo na sua época da ira dele. Aí, e quando Josias recebeu essa informação, que o sumo sacerdote trouxe de volta, o que ele fez? Ele leu o livro da lei para todo o povo, lá em Reis 22:13, ele leu o livro da lei para todo o povo, tanto o grande como o pequeno, e fez um pacto com Deus em guardar toda a lei e todo estatuto e dar testemunho de vida, e todo o povo concordou. Josias viu que Deus tinha livrado eles da sua ira, tinha livrado o povo da sua ira, Deus não ia derramar a ira dele, mas só que Josias falou assim: opa, eu tenho uma nova chance de fazer o certo. Aí o que ele fez? Ele pegou o livro da lei, subiu num pilar, juntou todo o povo se reuniu e ele leu o livro em voz alta para todos que estavam ali reunidos, tanto grande como pequeno, profeta, sacerdote, escriba, todo o povo, e fez um novo pacto com Deus para obedecer a lei do Senhor, para obedecer o seu estatuto. E além disso, dá testemunho de vida, viver em espírito e em verdade, servir a Deus ali naquele exato momento. Muitas das vezes a gente recebe a palavra de Deus, quantas vezes nós fomos para a casa de Deus, aceitamos Jesus e adoramos a Ele, aprendendo
a sua palavra de Deus, e muitas vezes nós deixamos essa oportunidade escapar das nossas mãos. Quantas das vezes nós deixamos a peteca cair, vamos se dizer, cair no comodismo, por alguma coisa que aconteceu na nossa vida, nós chateamos, abandonamos a Deus e queremos culpar a Deus de muitas coisas. Isso pode acontecer com nós, mas só que nós temos que sempre voltar para a palavra de Deus. Porque todo momento nós temos que fazer uma reforma, fazer uma análise da nossa vida. Por que quando nós, naquela época do primeiro amor, nós buscávamos mais a Deus e hoje nós não buscamos tanto? Por que no início nós orava muito, hoje quase que nós não ora, quase nós não lemos a palavra de Deus? Eu tive que pedir a Deus, Senhor Deus, me dá a oportunidade de eu pregar para ver se eu pego a Bíblia para me ler. Essa palavra fala comigo primeiro. Eu falei, Senhor Deus, me dá a oportunidade, que quando eu ganho uma oportunidade, você tem que ver, irmão, quase que eu escrevi aquele caderno todo ali para fazer essa pregação. Sério, irmão? Sério, eu estou pregando aqui, mas eu fui pregado antes. Eu falo, de todo dia eu coloco o celular para despertar às 6 horas. Eu falei, Deus, eu tenho que acordar às 6 horas, que aí eu consigo fazer meu devocional, ler a Bíblia, orar, fazer até uma atividade física para botar o corpo em dia. Aí o despertador desperta às 6 horas, eu vou lá e desligo ele, coloco para 7 horas. Sério, irmão? Não é fácil, não. Eu estou falando aqui com um jeito que é fácil, né? Mas não é fácil, não. Nós temos que lutar para buscar. Eu falei, Senhor Deus, me dá compromisso. Uma ferramenta boa é você trabalhar na casa de Deus, irmão. Você trabalhar no Ministério Infantil, fazendo campanha aqui, viu, Ju? Ministério Infantil, grupo de homens agora, nós estamos aí avivados em nome de Jesus, Deus vai fazer a obra. As mulheres também, grupo de mulheres, mistura, arruma alguma coisa para você fazer, trabalhe na casa de Deus, não olha para trás, não abandona o arado, não, que aí você, arrumando alguma coisa para você fazer, você vai ter compromisso, aí você vai quebrar esse comodismo seu, de ficar olhando para o tempo. Não é fácil, não. Porque antes nós orávamos, irmão. Ô, irmão, eu fazia tanto jejum, que eu faltava entrar no céu, eu faltava ser arrebatado por Deus, tanto jejum que eu fazia. Tinha tanta experiência com Deus, experiência assim, magnífica, eu posso te dizer. E hoje você fazer um jejum, só Deus. É difícil, irmão. Porque você vai perdendo, o que acontece? Você perde o objetivo, você perde o foco. Quando você não está trabalhando na seara de Deus, você perde o foco. Você tem, por que eu vou estudar? Por que eu vou ler a Bíblia e tal? Você tem que ter um objetivo, é ganhar almas. Então vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, vamos pregar a palavra de Deus. Nós temos que ter um foco. É converter minha família? Vamos orar, vamos pregar para eles. É trabalhar na casa de Deus? Vamos trabalhar, vamos estudar a Bíblia, vamos ler ela, vamos ler a palavra de Deus. Quando você tem um objetivo, quando você tem uma meta a ser seguida, fica mais fácil você buscar a Deus. E você olhando para o mundo, um motivo bom que nós temos hoje para buscar a Deus, é só você olhar para o mundo, irmão. A próxima geração depende de nós. Se nós queremos que nosso filho seja cheio de Deus, é só nós ser cheio de Deus. É só nós buscar a Deus. Foi falado aqui para Deus, que toda a nossa descendência vai servir ao Senhor. Mas para a nossa descendência servir a Deus, nós temos que servir. Nós temos que buscar, nós temos que ser intensos. Nós temos que pregar a palavra de Deus para ele. Todo dia contar história para o nosso filho.
eu estava na escolinha das crianças lá, eu fui pregar sobre o jovem rico. Aí eu perguntei às crianças quem conhecia a história do jovem rico. Ninguém conhecia. Alguns lá que falaram assim, eu já vi falar. Mas ninguém conhecia, era no nosso pequenininho. Por que não conhecia? Porque ninguém pregou para eles. Então é dever nosso. Em nome de Jesus, eu vou ser pai também. É dever meu pregar para minhas crianças. Se eu não pregar para elas, quem vai pregar? O mundo vai pregar. Todos vocês já sabem que o mundo prega e prega bem. Só que prega o mal na vida deles. Então o segredo está aí. É buscar a Deus em oração, em leitura da palavra. Mas é buscar mesmo, irmão. É intenso, é com força mesmo. Eu já pratiquei corrida de rua, atletismo. Para mim ter resultado, para mim ter resultado na corrida, eu tinha que treinar. Eu treinava, chegava a treinar umas 3 vezes por dia, o Davidson. De manhã, de tarde e à noite. Para eu alcançar aquele objetivo de alcançar o tempo ali, de elite ali. Então eu treinava, eu dedicava. Da mesma forma, nós na nossa caminhada, nós também temos que ser intensos. Quem lembra aí de Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia. E através de Daniel e seus amigos, toda a Babilônia pôde conhecer o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Porque eles eram intensos na sua busca, na sua dedicação. E Deus honrava. Quem quer ter experiência com Deus? Igual aqueles amigos de Daniel, vai para você ver. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. O rei ameaçou jogar ele na fornalha, ele disse, pode jogar. Se quer jogar, não pode jogar, que nós vamos adorar só o Deus verdadeiro. E quem estava lá com eles na fogueira? O próprio Deus. Daniel na cova dos leões. Agora vai um eu da vida, um exemplo, que eu não busco a Deus, não busca a Deus, não ora a Deus, não lê a Bíblia, e seja jogado lá na cova dos leões. Ou virar palito de dente para eles. Vai ou não vai? Vai alguém que não tem experiência com Deus, com nada, com intimidade com Deus, ser jogado na fornalha? O soldado que foi jogar os amigos de Daniel na fornalha, só de chegar perto eles morreram, irmão. Por quê? Eles não tinham Deus. Eles não se viam ao Deus verdadeiro. Então, se nós quer um avivamento, irmão, não precisa plantar bananeira, não precisa pular, nem sartar, não. É só pegar a palavra de Deus aqui, ó, e seguir isso aqui, ó. Seguir esse para casa na nossa vida. Irmão, pode vir o que for nesse mundo aí. Esse mundo está cada dia mais terrível, irmão. Não está fácil, não. Mas só que nós temos um Deus que tem o domínio de todas as coisas. Que é dono de tudo. E isso é um privilégio para nós, irmão. Nós não estamos fazendo favor para Deus. Nós estamos fazendo favor para nós mesmos. Porque Deus não precisa de nós. Nós que precisamos de Deus. E olha para você ver, a grandeza de Deus, não dá nem para explicar a pessoa de Deus. E Ele nos dá essa oportunidade de nós relacionar com Ele, servir a esse Deus. É um privilégio imenso, irmão. E para não estender muito, eu vou estar finalizando aqui. E outra coisa que Josias fez, ele fez uma limpeza e consertou o que estava errado. 2 Reis 23, do 4 ao 6. O que Josias fez? Ele fez uma limpeza no templo. Ele começou na casa de Deus, começou no templo, pegou toda aquela estátua, todo aquele templo, tudo aquelas, sei lá, as estrelas, o que for que era adoração pagã que estava ali no templo. Josias mandou tirar tudo dali, quebrou todos os altares pagãos que tinha no meio da terra.
ele não só pegou e não só quebrou, ele mandou triturar, mandou fazer virar pó e jogou para fora da cidade, para fora da cidade de Judá. Nem no local ele jogou, mandou tirar fora tudo. E todos os sacerdotes que serviam a outros deuses, ele mandou matar todos. Todos. Aí você vai dizer, mas Deus não deu oportunidade, Deus não teve misericórdia. Irmãos, Deus conhece o coração de todo mundo, Deus sabe quem vai querer e quem não vai querer, quem vai aceitar e quem não vai. Quem vai ter compromisso e quem não vai ter. Quem não vai ter compromisso com ele não vai ter compromisso. E o que nós podemos trazer para a nossa vida nos dias de hoje? É nós analisar todos os dias e fazer uma limpeza todos os dias na nossa vida. E como nós fazemos essa limpeza? É estudando a palavra de Deus, é vendo o que está certo e o que está errado na nossa vida. O que está errado, tira fora. Faz essa limpeza todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Os nossos pensamentos são maus. Muitas vezes nossas intenções são maus. Às vezes nós cometemos algo que nós não queríamos cometer por causa da nossa imperfeição, e cometemos. Mas Jesus nos deu o perdão de salvação. Jesus nos deu esse livre acesso com Deus, nos deu a nova chance, e entregou nas nossas mãos. E falou assim, agora está nas suas mãos, quer ou não quer? O poder de decisão está na nossa mão de fazer o certo e o errado. E de querer trazer o céu para a terra, está nas nossas mãos também. Vamos atentar para a palavra de Deus. Vamos atentar para as coisas de Deus e fazer o que é certo. Vamos dedicar. Nós, com a força do braço, nós não conseguimos, mas na medida que você dispõe em querer viver uma vida diante de Deus, de experimentar o sobrenatural, Deus conhece seu coração, Deus vai atender, vai ouvir as suas orações, porque esse mundo não é diferente da época de Josias, está debaixo da ira de Deus. Agora basta nós querer ficar debaixo da ira de Deus ou se livrar dela em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Essa palavra aí que Deus colocou no meu coração e falou comigo primeiro para depois eu falar com os irmãos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.